Bom dia, galerinha do sexto ano. Vamos dar início às nossas aulas? Só que agora elas vão ser online. E eu sei que vocês gostam desse tipo de tecnologia, porque vocês estão aí por dentro dos Facebooks da vida, dos Instagrams da vida e outros vários aplicativos que eu tenho certeza que você tem no seu celular ou no seu computador. Enfim, meu nome é Adriano, sou professor de História e quero dar as boas-vindas a vocês para o início das nossas aulas, beleza? Pessoal, como eu tinha dito para vocês, as nossas aulas agora vão ser online. Mas por que, professor, vão ser online? Porque nós não podemos voltar para dentro de sala ainda. Todo mundo sabe como está a situação do mundo ainda. E aqui no Brasil não é diferente. Então o conselho que eu posso lhe dar, fique em casa. Vamos aproveitar este momento e vamos estudar dentro da sua casa. O Colégio Ângelos vai ofertar para vocês um momento de educação com qualidade no ensino. Beleza? Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem onde nós paramos nos estudos? Não, né? Pois é, foram muitos dias em casa, fazendo várias coisas, estamos com a mente aí um pouco dispersas, mas eu vou ajudar vocês neste momento. Vocês relembram a nossa última aula, qual foi no Colégio Ângelos? Lá dentro de sala de aula, que eu falei para vocês sobre as hipóteses da origem da criação da espécie humana? Pois bem, vou dar uma pegada geral antes da gente introduzir um conteúdo novo, que é para vocês se situarem onde foi que nós paramos. Beleza? Então, galerinha, sem mais delongas, o tio vai pedir para vocês que vocês peguem o caderno, uma caneta, sentem na frente do computador, do notebook, do celular de vocês, do iPad, não sei qual que é o aparelho que vocês estão usando para aproveitar esta mídia, mas encontre um lugar onde você possa ter um momento tranquilo para estudar. Fechou? Ó, não vamos esquecer do livro didático, é em cima dele que nós vamos trabalhar. Pegue o seu livro didático também, senta bonitinho aí, pede silêncio pro pessoal que está na sua casa, que eu sei que tem muita gente dentro de casa fazendo zoado uma hora dessa, e vamos abrir aí na página 29, beleza? Galera, página 29, como eu disse anteriormente, a leitura vai ser até a página 30 e logo após vocês vão fazer a atividade da página 31. Deu para visualizar direitinho aí? É isso que eu preciso que vocês façam, mas só depois que acompanhar essa aula comigo. Belezinha? Então vamos relembrar o conteúdo? Hipótese sobre origem da criação da espécie humana. Falamos isso dentro de sala de aula. Passei até um filmezinho para vocês. Depois a gente estudou um slidezinho bacana. Nós estamos relembrando este conteúdo para a gente introduzir um conteúdo diferente. Então bora. É o seguinte. Vocês imaginam, vocês aí sentados na casa de vocês, conversando com a família de vocês, vocês conseguem imaginar como foi a criação do universo e posteriormente a criação do ser humano? Consegue? Quer que eu te dê uma pausa para você perguntar para os seus pais? Pois bem, nem precisa, né? Porque eu acredito que vocês já fazem uma ideia de mais ou menos como isso deve ter funcionado. Nós, que estamos aqui dando aula para vocês, eu vou falar o que a historiografia positivista clássica defende. Se está certo ou se está errado, se foi assim ou se não foi, não estou aqui para levantar questões que não possam ser explicadas. Não estou aqui para debates infinitos. O que eu quero passar para vocês é o que a historiografia nos ensina. Aí vocês formam a opinião de vocês da maneira como cada um o concebe, porque quando a gente fala nessas teorias, nessas hipóteses da criação do universo e das pessoas e do ser humano, obviamente vamos se chocar aí com algumas crenças. Então alguns de vocês têm as suas crenças, uns são católicos, outros são cristãos, que são tudo na parte do cristianismo, outros são judeus, outros são budistas, outros são espíritas, uns não são nada, uns são ateus,
Mas enfim, cada um vai ter uma influência, uma tendência no pensamento, em formatar o seu pensamento a respeito dessas ideias por conta dessas crenças. Mas eu não quero aqui questionar a crença de ninguém, tamo junto. Eu sou cristão. Cada um escolhe a crença que quiser e eu aconselho que fique firme e forte na sua crença. Tá certo? Mas a minha crença cristã me fala sobre a teoria criacionista. Mas eu não posso, como professor, fechar os olhos para a teoria evolucionista. E é um pouco disso que eu vou falar para vocês. E dentro da teoria evolucionista tem a teoria da criação do universo, que é a do Big Bang. Mas eu já vou falar isso para vocês. Primeiro, eu quero conversar com vocês o seguinte. Origem. Vocês fazem ideia do que significa a palavra origem? E espécie humana, vocês sabem que somos nós. Onde foi criado, em que momento foi criado, com que intenção foi criada, esse é o maior mistério do mundo. Se quem souber, vai ficar milionário. Mas enfim, então essas hipóteses que eu vou trazer para vocês hoje, na verdade são duas. E dentro da teoria do evolucionista tem mais uma, que é a do Big Bang. Porque a teoria criacionista, ela explica tanto a criação do universo, quanto a criação dos seres humanos, ou da espécie humana, através da Bíblia. Foi o divino. Foi Deus que criou. E não tem discussão. Não abre espaço. Por que ela é judaica cristã? Porque se você for cristão, coisa que eu também sou, eu não sei se você sabe, mas o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Jesus Cristo era judeu, sabia? Pois é. Então, antes de ter o cristianismo, que só aconteceu com a morte de Jesus Cristo e os apóstolos iniciaram a pregação deles lá para os gentios e para os judeus e para que nem Jesus mandou, de levar o evangelho a todo mundo. Antes deles começarem a fazer isso, não existia cristianismo. Só existia o judaísmo e outras religiões. Várias outras. Mas o cristianismo, estou explicando isso para vocês entenderem que o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Por isso que a gente coloca a teoria criacionista, ela é judaica cristã. Ah, professor, aonde está o judaísmo na minha Bíblia? Velho Testamento. O Pentateuco. Os 5 primeiros livros lá que eles dizem que foi Moisés que escreveu, que eu também não vou entrar no mérito da questão. Entendeu? Esse Pentateuco está dentro da Torá, ou da Tora, depende do gosto do cliente aí, judaica. Belezinha? E a parte cristã na minha Bíblia? Novo Testamento, que começa a falar sobre a vida, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Combinado? Vocês entenderam até aí? Tem alguma dúvida? Levanta a mão que eu vejo isso aqui. Tô brincando. Mas vamos abrir um espaço futuramente pra gente ter uns debates assim, viu? Estamos estudando aí a melhor forma, uma tecnologia bem bacana para que a gente interaja de uma maneira mais produtiva. Então tudo isso que eu falei pra vocês, teoria criacionista. Esses caras estão certos ou estão errados? Não é momento para isso. E não é a minha intenção. Eu quero falar para vocês que existe a teoria criacionista. Tá certo? Tudo foi criado pelo divino. Foi Deus que criou. A base dela está na Bíblia. Tá certo? Beleza? Tem uma galera que defende isso aqui, ó. Um monte de gente defende essa teoria. Tá? É uma hipótese. Aí eles defendem essa teoria. Tá certo? Qual é a outra hipótese que existe? Qual é a outra teoria que existe? Evolucionista. Aí um aluno levanta a mãozinha lá no final da sala e diz: mas eu não vim do macaco não, né, professor? Não, calma lá. Espera. Eu também não acredito desta forma. Mas eu acredito que o ser humano é uma ramificação no tronco do primato. Nisso eu acredito. Eu convivo com pessoas criacionistas, mas não posso negar que existe a teoria evolucionista, que também tem um forte peso muito grande e também, para mim, faz muito sentido. Então eu acredito que nós somos uma ramificação no tronco dos primatas. Professor, o que é isso? Não estou entendendo. Vou tentar ser mais claro. Você tem um gatinho aí na sua casa, não tem? Tem. No zoológico lá da África vai ter um leão. Não vai? Num zoológico lá da Ásia vai ter um tigre. Não vai? Todos eles
são espécies diferentes na ramificação no tronco dos felinos. Vocês entenderam? Então nós, como espécie humana, somos uma espécie diferente, uma espécie distinta, que se ela foi criada ou se ela foi evoluída, é aí que está o debate, que tem muita gente que acredita numa coisa, tem muita gente que acredita em outra. Quem acredita no evolucionista? Os cientistas da vida aí, os teóricos, os estudiosos, a galera que só defende a ciência como razão e só a ciência faz sentido. Eu não vou nem falar o que eu acredito, entendeu? Para não entrar em discussão aí com várias outras teorias. Mas eu acredito também no evolucionismo. E Charles Darwin, não tem como falar ele. Século XIX, 1800 e bolinha. Foi ele que veio com essa teoria da evolução das espécies. Beleza? Galera, Charles Darwin era um naturalista britânico que no século XVIII deu continuidade a uma obra de um francês chamado Lamarck. Está aqui no livro de vocês, ó. Na leitura do livro de vocês, vocês vão acompanhar isso. Tá? Então Lamarck já tinha essa ideia, ele já tinha esses pensamentos sobre a evolução das espécies. Aí, anos depois, tudo isso dentro do século XVIII, 1800 e bolinha, Charles Darwin deu continuidade ao trabalho dele. Charles Darwin é naturalista inglês, não sei se eu tinha comentado antes, tá bom? E ele escreveu um livro que chama A Evolução das Espécies. E neste livro ele diz... Algumas pessoas acreditam erroneamente que Charles Darwin defende a teoria de que o mais forte sobrevive. Não é isso. Ele defende a teoria de que o melhor adaptado dentro daquela espécie, o que estiver melhor adaptado diante daquela situação que o meio ambiente coloca, ele se reproduz. Aí ele perpetua a sua descendência. E como ele está melhor adaptado, tanto na questão da reprodução ou na questão de procurar alimento, porque na natureza é isso, cara. Qualquer ser vivo na natureza, ele procura duas coisas. Uma é comer, ele tem que se alimentar, para daí ficar forte, se adaptar e depois reproduzir, para perpetuar a sua espécie. O ser que estiver melhor adaptado a essas situações, ele vai passar todas essas qualidades genéticas para a sua próxima prole, para os seus filhos, para os seus futuros herdeiros, que herdarão toda a sua fortuna, inclusive as suas qualidades genéticas. A professora de biologia pode explicar isso melhor para vocês. Aí, nesse sentido, Charles Darwin acredita na evolução das espécies, que eu estou junto com ele. Estou junto com ele. Beleza? Pois bem, galera, como eu tinha dito para vocês, dentro da teoria evolucionista, nós temos a teoria do Big Bang. Cientistas, positivistas, historiografia clássica, tudo isso, belezinha? Vai explicar dessa seguinte maneira. Defensores: Alexander Friedman e George Gamow. Não sei se é assim que se diz os nomes deles, mas está no livro didático de vocês. O Alexander, 1888, morreu em 1925. E o George, 1904 a 1968. Então esta ideia da teoria do Big Bang não é um negócio muito antigo. Também se enquadra junto com Charles Darwin lá dentro do século. Que século é esse? 19. Lembra? Vai de 1801, vai de 1800 até 1901. Século 19. Então, esses dois amigão aqui, um ucraniano, um matemático ucraniano, deixa eu fazer a pesca aqui. Um é um matemático ucraniano e o outro ele é um físico croata. Belezinha? Iniciaram com essa ideia. Depois disso teve outros físicos que falaram a respeito, como Albert Einstein também falou, que ele veio com a teoria da relatividade, tudo isso para defender a teoria do Big Bang. O que quer dizer isso, professor? Como que o universo surgiu? De que maneira o universo surgiu? Tá? Para os criacionistas, puf, Deus criou.
Para os evolucionistas, teoria do Big Bang. Beleza? E que quer dizer mais ou menos assim: existia um átomo primitivo. Física agora, hein? Depois vocês perguntam para professor de física para vocês. Física, uma linha de física básica. Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. Menor porção da matéria, uma molécula. Menor porção da molécula é um átomo, formado de prótons, nêutrons e elétrons. Então este átomozinho primitivo, lá atrás, que para eles tem 14,5 bilhões de anos, então vamos colocar que esse átomozinho há 14,5 bilhões de anos explodiu. Bum! Big Bang. Bum! Ele explodiu. E nessa explosão soltou muita matéria, criou-se o universo, soltou muita matéria dentro deste universo. Aí as forças gravitacionais e várias outras coisas que o professor Mauro de Física pode explicar melhor para vocês, foram formando os planetas, formando os astros, formando o Sol, formando as estrelas, os cometas, os sistemas solares, as Via Lácteas e por aí vai. Beleza? Então surgiu aqui, ó. O que vocês precisam entender são isso. Quando você estiver lá na fila do supermercado, aquele carrinho lotado de coisa, entendeu? E tiver um pessoal lá na frente conversando, rapaz, meu Deus, estou numa agonia profunda. Como será que o universo e os seres humanos surgiram? Aí você pode dizer para ele, opa, eu posso dar uma luz para vocês. Existe a teoria criacionista. Aí você derrama o que você sabe sobre o criacionismo. Também existe a teoria evolucionista. Aí você derrama o que você sabe sobre o evolucionismo. Dentro do evolucionismo você já joga o Big Bang e também já fala sobre a teoria da expansão do universo. Aí os caras falam, meu Deus, de onde é que você aprendeu isso? Aí você diz, sou aluno do Colégio Ângelos. Tá certo? É para isso que você precisa saber dessas coisas. Tá bom? Então quando falarem sobre origem da espécie humana ou do universo, você sabe que existem essas teorias. É o que eu preciso que vocês saibam. Beleza? Então dentro dessa teoria da expansão do Big Bang, nós temos a teoria da expansão do universo. Então se explodiu, pum, e foi lançado um monte de matéria no espaço, esse espaço está em expansão infinitamente. Por quanto tempo? Infinitamente. Termina onde? Infinitamente, é infinito. O universo não é infinito, é isso que se ensina? Então, pois bem, o universo está na expansão, está expandindo, criando mais coisas, viajando a uma velocidade imensurável. Beleza? Como eu já tinha dito, 14,5 bilhões de anos. Então, vamos concluir esse conteúdo sobre a hipótese. Você já sabe quais são: evolucionista, criacionista, evolucionista, teoria do Big Bang e teoria da expansão do universo. E vamos entrar num outro conteúdo revisional também, que são as ciências que contribuem para a criação da historiografia mundial. Ó, até eu me arrepiei, como é bonito isso. Quais são as ciências? Você lembra? Nós falamos isso dentro de sala de aula. Vamos relembrar? Belezinha? Pessoal, então concluímos aqui, né? Vou mostrar para vocês. Página 29, página 30. Leiam. Preciso que vocês leiam. Beleza? Arruma um tempinho aí e leia, que eu sei que o que mais vocês têm agora é tempo. Façam a atividade da página 31. E depois vocês vão ler, na sequência, as ciências associadas. Tá certo? Belezinha? Tudo isso a gente já viu dentro de sala de aula. Aí levanta um gaiato a mão lá no fundo da... Mas professor, se a gente já viu, por que nós temos que ver isso de novo? Porque eu estou pedindo para vocês. Com todo amor e carinho. Vamos começar de novo. Também serve para vocês se atualizarem. Faz muito tempo que vocês estão parados. Ou vocês vão dizer que vocês estão estudando. Que vocês estão pegando lá o conteúdo de história, estão pegando o livro didático e estão lendo. Ah, eu não tenho nada para fazer hoje, estou entediado. O que eu vou fazer? Vou ler o livro didático. Mas tá bem, se tiver, maravilha, tamo junto. Mas se não tiver, por favor, faça o que o seu professor está lhe orientando. Vamos refazer isso. Vamos dar essa pegada aí, é rapidinho, é só essa aula para a gente se atualizar de novo. Então, voltando às ciências associadas à construção da historiografia. Lá no começo, antes de vocês fazerem a VP1,
a primeira parcial, nós vimos o que é historiografia. Como se faz a construção da historiografia. Se lembram disso? A história, ela existe, cada um que enxerga ela de um foco diferente vai contar essa história de um jeito diferente, inclusive entra a situação do mito histórico para contar esses fatos históricos, mas quando a pessoa escreve a respeito desse fato histórico, mesmo quando ele escreve ouvindo um mito, a partir da escrita dele se torna historiografia. É a grafia da história. É a escrita do que foi histórico, do que foi passado, do que se foi dito ou do que se foi visto, do que se foi acompanhado ou do que se sabe a respeito de um assunto A ou um assunto B. Entenderam? Então, a construção da historiografia moderna, ela necessita o auxílio de algumas ciências, que basicamente surgiram a partir do século XVIII. Tá certo? Uma delas é a arqueologia, ok? É a arqueologia. O que faz um arqueólogo? Coleta. Tem lá um sítio arqueológico na Ásia, na África, na Europa ou até mesmo no Brasil. Temos sítios arqueológicos no Brasil. Aqui no Piauí, pertinho da gente aqui, tem um muito bom. Nós podemos fazer uma visita lá, se o colégio deixar e o pai de vocês concordarem. Vamos nos tornar arqueólogos mirins, ou arqueólogos por algum instante. Então o que o arqueólogo faz? Ele chega lá, no sítio arqueológico, começa a cavucar na terra e através da coleta ele encontra objetos. Pedaços de jarro, pedaços de cerâmica, pedaços de pontas de lanças feitas de pedra, talvez algum artefato de metal, como cobre. Você lembra da idade dos metais? Ah, não, vamos ver para frente, é o próximo conteúdo. Algum artefato desse, então ele encontra através da coleta esses artefatos e estuda pelo que ele já sabe, porque a historiografia passada já mostrou para ele o que se aproxima da verdade, o que se aproxima do real, quais foram os costumes e qual foi a cultura daquele povo que viveu ali naquele sítio arqueológico durante um espaço dentro do tempo. Tá complicado? O que o arqueólogo faz? Ele encontra objetos. E encontrando esses objetos, ele começa a identificar em qual cultura ele está inserido e para que costume ele serviu. Tá joia? Logo depois, um outro importantíssimo, a paleontologia. O paleontólogo. O que esse cara é? Ele é biólogo. Perdão. A paleontologia é uma ciência que está dentro da biologia. Tá certo? Então estuda a vida. O que esse cara vai fazer? Vai encontrar os fósseis. Que às vezes até o arqueólogo encontrou. O arqueólogo encontrou o fóssil, o pedaço de osso lá, mas como não é a área dele, ele passa para um paleontólogo. Ó, camarada, encontrei isso aqui lá no sítio arqueológico tal, na profundidade tal, entendeu? Em volta dele tinha objetos tais, tais e tais. Tudo isso ajuda a datar. Tudo isso ajuda a colocar esses fósseis e esses objetos dentro de uma cultura e dentro de alguns costumes, numa determinada época, num determinado período dentro do espaço e tempo. Beleza? Então o que o paleontólogo faz? Estuda essas manifestações. O que o homem fazia, qual era a prática, provavelmente, desse período. Tá certo? Aí temos a espeleologia, que é tão complicado de falar. Espeleologia. Que esse cara aqui vai estudar as cavernas, os interiores das cavernas. Lembra que o homem deixou de ser nômade e se tornou sedentário? Um dos primeiros abrigos naturais que o homem encontrou foram as cavernas. Então, dentro dessas cavernas, existem muitos artefatos, muitas coisas que já foram descobertas e quizás coisas até para serem descobertas ainda. Lá em Minas Gerais, tem um conjunto de cavernas lá encontrado por uma francesa, se eu não me engano. Eu esqueci o nome da cidade, mas depois eu trago para vocês e falo a respeito disso. Que ela fala exatamente, que vem mostrar exatamente isso. A quantidade de cavernas encontradas lá em Minas, que eles conseguiram encontrar vários fósseis e vários objetos, que mudou, acrescentou, veio fazer com que a arqueologia, a paleontologia
do Brasil crescesse, se fortificasse através dessas descobertas dessa pesquisadora aí que infelizmente não me falha a memória, e também eu não sei se ia precisar a região lá de Minas e quem foi encontrado. Mas enfim, é uma outra questão, eu trago isso para vocês talvez na próxima. Eu acho que eu vi isso no próximo conteúdo que nós vamos ver, que é o conteúdo dos primeiros agrupamentos humanos. Eu acho que eu vi isso lá e eu trago para vocês. Entendeu? Lá eu vou. Vocês me lembram, professor, lembra da manhã lá? Aí eu falo. Beleza? Meu povo, para concluir então, para não me prolongar mais, para acabar com as ciências, existem mais essas três. O antropólogo, dentro da antropologia, que estuda o ser humano, de que maneira o ser humano convivia com os outros seres humanos, de que forma se dava esse convívio interpessoal dentro das sociedades. O paleógrafo, que vai estudar as suas escritas, a maneira com que eles se comunicavam ou deixavam por escrito, ou até mesmo com pinturas, lembra das pinturas rupestres? De que maneira eles faziam símbolos, tanto é que a primeira escrita foi a cuneiforme, né, que se tem notícia, lá na Mesopotâmia. Mas enfim, o paleógrafo ele vai estudar isso. Essa maneira que o homem encontrou de perpetuar a sua história, os seus fatos heróicos e as suas mitologias e as suas historinhas através da escrita. E o geógrafo, que estuda o planeta. Falamos de tudo, né? Falamos sobre os artefatos, os objetos, falamos sobre os fósseis, falamos sobre as cavernas, falamos sobre os seres humanos, como viviam em sociedade, falamos sobre a escrita, não podemos esquecer do planeta. O geógrafo estuda o planeta, porque o planeta é um ser vivo, e ele também tem uma idade, e ele tem certos ciclos. O geógrafo ajuda na construção da historiografia em colocar todas essas situações para trás dentro de um período. Tá certo? Então eu quero concluir essa aula aqui. Obrigado pela atenção que vocês me deram. Não se esqueçam de ler a página 32, fazer a atividade da página 31, leiam a página 31 e leiam a página 32. E uma curiosidadezinha que eu trago para vocês é a datação para o carbono 14. Eu expliquei para vocês isso aqui dentro de sala de aula. Professor, como é que eles encontram um osso lá e conseguem dizer que esse osso tem 50 mil anos? Que tem 2 milhões e meio, que foi da Lucy, o primeiro australopiteco que encontraram lá na Etiópia. Como que eles conseguem fazer isso? Através do carbono 14, que tem algumas limitações. Tá? O carbono 14 tem algumas limitações, ele não consegue datar coisa muito antiga, não. Leiam. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou curiosidade a respeito, me mandem a mensagem. Eu vou postar essa videoaula para vocês e nos comentários vocês comentem, mandem as dúvidas que eu vou sanando elas da maneira como eu conseguir. E o que eu não souber eu pergunto ou pesquiso, mas eu vou trazer esse conhecimento para vocês aí, beleza? O próximo conteúdo que nós vamos ver são os primeiros agrupamentos humanos. Mas isso aqui é uma outra história, é uma outra aula. A princípio a nossa aula se encerra aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês fiquem bem e vamos dar continuidade ao nosso ano letivo, que nós não podemos parar. Tá certo que o coronavírus chegou aí para modificar a nossa realidade, mas nós não vamos parar. Juntos nós vamos conseguir. Beleza, pessoal? Fique com Deus, até a próxima aula.